Então, entrando propriamente no assunto, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. O que é isso? Para que veio? Quando que ela teve efetividade mesmo de implantação? Como tudo no Brasil, demora um tempo enorme para as coisas entrar nos eixos. Quando que essa lei veio à tona mesmo? O impacto dela? Alguém pode me dizer? Quando que ela teve enfoque? Em 2016, com a cassação da presidente da República. Ela foi cassada por um crime de responsabilidade fiscal. Então, se nós puxarmos isso para os municípios, e no final do curso vocês vão ter uma relação de todos os crimes fiscais, para vocês observarem se vocês, como técnicos, não estão cometendo lá, veio esse enfoque em 2016 com a cassação. E automaticamente isso veio em cadeia para baixo. Né? É a mesma coisa, vocês questionam assim, por que os promotores estão pegando tanto no pé dos municípios? Por causa da Lava Jato. Vem descendo isso. E fato é essa questão da lei de responsabilidade fiscal tão interessante que eu faço parte de uma associação filantrópica e que tem pessoas de vários setores. E um médico chegou para mim um dia e falou assim, bem na época da cassação, João, você que entende um pouco dessa questão de legislação, da área pública e tal, o que você me diz? Cometeu ou não cometeu o crime? Falei, tem 2 pontos de vista. Eu não gosto de entrar em mérito político. Primeiro, existiu uma lei regulamentando isso. Dá para dizer que não existiu o crime. Agora, se eu apagar a lei, ali, o crime existiu. Surpresa, eu fiquei com o que ele falou para mim. Eu fiquei curioso para entender o que... ele ficou curioso para entender como que era. Foi na legislação, pegou a denúncia, foi até trabalhoso, foi na LRF, e sabe aonde que ele acabou? No portal de transparência do município. Para buscar aquela situação que existiu no governo federal, se existia no município. E existia. E surpresa minha foi que ele falou isso, que ele foi pesquisar e falou do portal de transparência, falou, o prefeito do município está fazendo a mesma coisa. Só que isso levou 16 anos, gente. E se nós voltarmos um pouquinho mais, nós vamos ver no conteúdo ali, um pouquinho à frente, a Constituição de 1988 dizia que será regulamentado o sistema financeiro por lei complementar. Foram 12 anos para sair do papel. E o problema nosso no Brasil é que a legislação ela confronta uma com a outra. Em vários aspectos que vocês forem analisar, existe uma legislação que contrapõe uma outra legislação. Então é difícil de você alocar essas situações. Diferente da lei de responsabilidade fiscal. Eu brinco com todo esse tempo, analisando lei 866, lei 4320, decretos, uma série de situações, é a única lei que tem uma estrutura fácil de leitura. Se vocês, por exemplo, quiserem saber de despesa com pessoal, vocês vão buscar lá do artigo 18 ao 22. Se vocês querem saber da dívida, vocês vão buscar lá no artigo 43 e assim por diante. Ela é fácil e ela não entra em contraponto. Outras legislações, o que ocorre? Ela fala de determinado assunto no início e lá no final ela vem complementar aquela situação. Então a lei de responsabilidade fiscal ela é diferente nesse aspecto. Falando em lei de responsabilidade fiscal, será que ela é uma novidade? O orçamento nacional deve ser equilibrado. As dívidas devem ser reduzidas, a arrogância das autoridades deve ser moderada e controlada. As pessoas devem novamente aprender a trabalhar ao invés de viver por conta pública. E os pagamentos a governos estrangeiros devem ser reduzidos. Marco Túlio Cícero, 55 anos antes de Cristo. Então a lei de responsabilidade fiscal é novidade? Não é. Isso vem lá dos primórdios.
O que ocorreu no Brasil antes da lei de responsabilidade fiscal? O grande problema do Brasil é que nós temos uma estrutura política voltada para fim do assistencialismo. Diferente de outros países. Eu fui para os Estados Unidos há 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu fiquei horrorizado da forma que a gente tem situações, benefícios, independente de classe social, aqui no Brasil. Se nós falarmos em saúde nos Estados Unidos, é cada um por si. Ou você paga um seguro-saúde, ou você tem que tirar do bolso. Só que tem uma diferença. Você é atendido na hora sem cobrar nada. Você recebe a conta na casa 1 semana depois. Aqui, nós temos muito dinheiro público jogado fora. Vocês podem pegar e analisar lá no municípiozinho de vocês o quanto de dinheiro da saúde que vai para o lixo. Que é contratado médico para o consórcio intermunicipal de saúde, que vocês marcam a consulta, que o cidadão não vem para pegar o ônibus ou o carro para ir, e que vocês estão pagando o médico sem usar isso. Começa por aí. Nós vivemos uma fase que tem políticos a nível municipal se destacando perante outros. Com base no quê? Fazer mais com o mesmo dinheiro. Quando se investe em planejamento e estrutura, você consegue trazer isso para o município. E vou falando um pouquinho no portal, você consegue alimentar o portal sem ter problema nenhum. O grande problema dos municípios se chama arrumar as coisas que já foram feitas. O secretário vai lá, compra uma peça num determinado lugar que não tem licitação, tem que começar do final para frente o processo. E por aí vai, né? Então nós temos 55 anos antes de Cristo falando exatamente nessa questão, tá? Origem da lei de responsabilidade fiscal no Brasil. Fatores externos, globalização da economia e organismos internacionais. E fatores internos, clamor social por moralização da administração pública, atos de improbidade administrativa, endividamento alto. E ela veio para gerar uma reforma do Estado, programa de estabilidade fiscal e lei de responsabilidade fiscal. Se nós apagarmos que essa lei existe, não está acontecendo a mesma coisa de novo? Não tem o clamor social, não tem atos de improbidade administrativa um em cima do outro. É um tema muito atual. E trazendo para vocês assim um enfoque bem pesado. Quando um gestor saía do governo, geralmente o que vinha depois contratava uma auditoria e chegava no final de um período, levava um carrinho de mercado para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas e filmava aquilo ainda, que era a auditoria, todas as irregularidades que encontraram, num único processo. Este processo demorava 20, 25 anos, prescrevia, promotor nenhum lia ele de ponta a ponta e acabava em nada. Qual que é o enfoque das auditorias hoje? Os bons auditores têm feito crimes de responsabilidade. Então, ao invés de você ter um processo correndo contra um ex-prefeito, contra um ex-gestor, hoje você tem 40, 50. Processos de 20, 30 páginas, em que o promotor pega em 2 horas, ele já está amparado até com o que ocorreu e qual que é a sentença que o juiz tem que dar. Então mudou muito esse enfoque. Logicamente que estamos ainda engatinhando. Alguém aqui dentro da cabeça pode estar pensando assim, o João é louco com essas coisas que ele está falando, com tudo isso que está acontecendo no país. Mas se vocês analisarem o nível de corrupção a nível federal e nos municípios, pela quantidade de obrigações que o município tem que cumprir, é bem menor nos municípios. E com os portais é fácil de você pegar. Eu atendi ontem uma pessoa, um aluno, e esse aluno me trouxe um determinado problema. Numa primeira situação ele passou uma coisa, e na verdade não era aquilo. Ele chegou para mim, deu um erro lá no SINAM. Quem é do Paraná sabe o que é SINAM, que é a prestação de contas para o Tribunal de Contas do Estado.
Quem é de Santa Catarina é o Esfinge, que vocês encaminham lá. Ele chegou, deu um erro no SINAM e foi feita uma demanda para o Tribunal de Contas, dizendo o seguinte, que um valor liquidado está diferente da soma das liquidações. E foi 10.200 e poucos reais que a contadora ou contadora, não sei, contabilizou de dívida de exercícios anteriores do INSS. Eu já respondi, tem parcelamento? Tem parcelamento. Mas Câmara não parcela nada. Quem parcela a dívida da Câmara é a Prefeitura, quando existe. É lá pelo município, pelo Executivo. Eu sei que eu fui apertando o cidadão, apertando, para o final ele contou para mim. O contador pegou e tirou esse 10 mil e pouco e depositou na conta dele. E daí empenhou em INSS. Tá. Digamos que eu fosse efetuar uma auditoria nesta Câmara, neste município. O que eu ia fazer? Eu ia pegar o total da folha, aplicar 21% do INSS. No exemplo prático, se eu tiver uma folha de R$1 milhão, quanto que tem que dar o INSS? 210 mil. Qualquer valor a mais do 210 mil é irregularidade. E a pessoa vai efetuar uma situação desse sentido. Daí eu apertei, o cidadão contou, falei, agora você vai fazer o quê? Vai abrir o processo administrativo, vai demitir? Não, funcionário antigo, não sei o quê. Eu falei, você está sendo conivente. E está lá no portal de transparência de vocês essa informação. Realmente, à noite, eu entrei no portal de transparência do município, da Câmara, e ficou vinculado lá. Tinha uma folha de 200 e poucos mil reais empenhada, e o INSS do mês dava exatamente 10 mil e pouco, além dos 21%. Então, tem que ter esse cuidado para esse sentido. Origens nacionais. Déficits imoderados e reiterados em todos os níveis de governo. Vinha de baixo para cima. Vocês lembram quem... eu vi que tem bastante gente jovem aqui, mas quem é um pouco mais velho como eu, lembra que até 2000, quem tinha comércio não queria vender para os municípios. Era um parto o município conseguir comprar determinada situação, porque o fornecedor já pensava o seguinte, vão me dar o calote. Vão me dar o calote e vão me dar o calote. Por quê? Se sustentava o orçamento do município pela despesa, independente de ter receita ou não para cobrir. Então, se eu tinha um orçamento lá de 50 milhões e eu arrecadava 20 milhões, eu tinha 30 milhões de dívida. A lei veio para tentar moralizar esta questão. E, neste sentido, os municípios deram uma melhorada. Agora, eu vou passar para quem quiser observar se o prefeito de vocês vai ter sucesso ou não no governo dele, uma ferramenta mágica para vocês averiguarem isso. O que ocorre? Eu estou trabalhando o ano inteiro e déficits em cima de déficits. Tem que cuidar também, lá na lei de diretrizes orçamentárias de vocês, quando tem lá uma questão. Cronograma financeiro de desembolso e limitação de empenho. Quando o déficit começa a aparecer, o que deveria? Limitar empenho ali na frente. Então, fechou um bimestre, tenho 50 mil de déficit acima da minha receita, o que eu tenho que fazer? No bimestre seguinte, puxar isso de volta. Não acontece nos municípios. Esse cronograma financeiro de desembolso já é feito errado, porque o sistema de vocês divide por 12. Quem que tem uma receita linear os 12 meses igualzinha? Não existe. É uma montanha-russa. Começa, sobe em fevereiro, fica nivelada em março, desce em abril, maio sobe. Daí junho, julho, agosto, ela vem para baixo por causa da devolução do imposto de renda. Depois ela dá uma alavancada e o pico dela é em dezembro de novo. Se eu dividir por 12, como que eu vou alocar a despesa? Mas aonde que eu quero chegar com isso? E volta, lei de responsabilidade versus portal de transparência que nós vamos ver à tarde. Determinado prefeito, o contador chega para ele e diz o seguinte, prefeito, nós estamos com um déficit de R$1.200.000. Isso ele chega e fala no mês de novembro.
Mas como? Vai reprovar minhas contas? Assim, não, eu tenho a mágica para ajustar isso.